Meio-dia e 21, recebendo hoje aqui a doutora Sabrina Sabino, né? Sabrina Sabino, Isso. infectologista. Obrigado, doutora, pela visita, né? Bom ano aí de 2024, boa Obrigada. tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde. Falar de virose, né? Porque ano tá começando aí, férias, né? Muita gente indo pra praia, né? E como pode, né, doutora? Por que é tão comum pegar virose nessa época do ano, hein? E passar mal, hein? Rodrigo, no verão a gente tem muito mais propício para a gente ter quadros infecciosos diarreicos, né? Então a virose ela é muito mais comum no verão porque primeiro as pessoas elas estão mais em contato. Então a gente tem pessoas que viajam de um lado para o outro e isso tem mais aglomerações. Porque basicamente os principais vírus, que a gente chama dos enterovírus, que são causadores de diarreia, eles são de transmissão fecal-oral, então é questão das mãos, né, das mãos contaminadas. E essa proliferação, ela é porque a gente tem mais pessoas circulando. Fora isso também, quando a gente tem um quadro bacteriano, as bactérias, elas se proliferam mais em altas temperaturas. Então, as enterotoxinas e as bactérias, elas se proliferam mais em altas temperaturas. Então, por isso que no verão é mais comum. Tomar banho no mar, lá que tem a placa de proibido lá, não é proibido, mas de impróprio, né? Vai pegar virose, é bem provável que pegue. E como prevenir? Né? Evitando tomar banho nesse mar ou outras maneiras de prevenir e tratar também a virose. Quais são, doutora Sabrina? Então, a questão de entrar no mar, né, primeiro questionamento, a gente tem principalmente bactérias que se chamam é uma bactéria que se chama Escherichia coli, que são coliformes fecais. Então, se a área está imprópria para banho, não vá no mar, porque a possibilidade de você ter essa água na sua boca é muito alta, então evitar. A questão de prevenção, a primeira questão de prevenção é evitar, então, se banhar no mar quando tem água suja. A questão da alimentação é extremamente importante. Alimentos de boa procedência, cuidar onde você vai fazer essa alimentação. A questão do gelo, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes, dizendo, poxa, não use gelo no momento que você, em locais que você tem de procedência duvidosa. Então, águas engarrafadas, se manter bem hidratado. E quando você me questionou também a questão de tratamento, eu explico de uma forma bem coesa. É a hidratação. A hidratação é fundamental no quadro de um quadro viral. Isso vai depender do grau dessa virose, desse quadro diarreico, porque em pacientes com quadros mais graves, há necessidade de tratamento com até mesmo hidratação endovenosa. Mas o principal é principalmente alimentação como água de coco, alimentos mais saudáveis, preferir frutas. E uma dica importante é a questão de quando você receber suas frutas e verduras em casa, eu sempre explico isso também, a questão de colocar ela dentro de uma solução muito simples, que é a água da torneira, mais hipoclorito de sódio, que é água sanitária. Uma colher de sopa em 1 litro de água, condicione seus alimentos ali, frutas e verduras, de 20 a 30 minutos, depois passe água corrente, está pronta para consumo. A possibilidade de você ter uma doença diarreica diminui absurdamente. Perguntas para a doutora Sabrina. Vamos ver aqui a Thaís da Nova Esperança. Meu bebê ficou com virose 5 dias. Agora estou tratando, pois ele estava bem debilitado. Pode ser da água da rede, né, pública? Eu já aproveito para perguntar, tem viroses mais graves que pode ter uma consequência maior aí para a saúde da pessoa? Não vai se levar à morte, mas se cai no hospital, enfim, internados, fica grave o quadro, doutora? Com certeza. Primeiro respondendo, Thaís, a questão da rede pública eu acho muito mais difícil. Eu acredito que a gente tem a questão da virose do seu bebê, pode ter sido por alimentos contaminados, é o mais comum, sem sombra de dúvidas, a alimentação contaminada e essa má procedência, às vezes, dos alimentos, né? E a questão de, sim, tem algumas viroses, a gente fala viroses, mas a gente tem que estar falando de quadros diarreicos que contenham bactérias, enterotoxinas e vírus. As que são por origem bacterianas e enterotoxinas, geralmente os sintomas são mais graves, a febre é muito mais alta e a durabilidade é maior. Então, nesse grupo de pessoas, pode levar a uma desidratação muito importante e levar à hospitalização. E lembrando que é muito mais grave, todo o processo diarreico grave é mais, obviamente, em crianças e idosos, porque a desidratação ela é maior. Mais uma pergunta aqui para a doutora, dá tempo ainda? Ó. Cíntia, tem algum remédio para tomar quando aparecem os primeiros sintomas para resolver mais rápido e a virose não se desenvolver tanto? Lembrando que a doutora não pode fazer consulta aqui ao vivo, né? Isso não é permitido, mas que dicas que ela pode dar, né? Sim. Não sei se remédio ela pode passar alguma coisa ainda mais na televisão, né, doutora? E aí? Não, mas a questão, Cíntia, assim, a prevenção, quando você começa a ter os sintomas, o que é mais importante é você se hidratar. A questão de tomar principalmente água de coco, água comum. Então, a questão da sua hidratação e controlar os seus sintomas é importantíssimo. Ter uma alimentação mais balanceada, não comer nenhum tipo de alimento cru,
Cuidado com frutas e verduras, fazer o que eu expliquei para vocês, que é a questão de acondicionar de uma forma adequada e comer alimentos mais saudáveis nesse momento. Você vai evitar a gravidade? Sim, se você, obviamente, ingerir bastante líquido, porque o grande problema, mais uma vez, de um quadro diarreico é a desidratação. A gente vomita bastante também, isso faz, acaba saindo tudo, né? Então aí tem que tomar bastante água, como disse aqui a doutora Sabrina. É água, né, gente? Não a geladinha que está nesse calor, né, doutora? Exatamente. Obrigado pela participação, volte sempre aí, tá bom, doutora Sabrina? Um abraço, né? Terça que vem tem mais Doutor Responde, tá bom?